Boa tarde a todos vocês e já agradecendo pela presença. Esse aqui não é um local dos mais fáceis de se chegar, principalmente para quem não está na cidade universitária, então cada presença aqui é evidentemente motivo de um contentamento da minha parte e de agradecimento, evidentemente. Nós estamos ao vivo, né, pelo www.iea.usp.br/ao vivo. E gravando, quando chegar o momento de possíveis perguntas, elas vão ter que ser feitas com o microfone. E nós pedimos também que vocês coloquem os celulares no modo silencioso, caso ainda não o tenham feito. Para o público que eventualmente está entrando online, principalmente dizer que perguntas podem ser enviadas para o endereço iearesponde, tudo junto, @usp.br. Vou repetir. iearesponde, tudo junto, @usp.br. E um aviso também que o vídeo completo e fotos, etc., que o IEA tradicionalmente faz com todos os eventos que ele promove, isso tudo vai estar disponível na minha Mediateca dentro de 15 dias. Quer dizer, nos próximos 15 dias. Né? E o link para acessar é www.iea.usp.br Mediateca. Bom, feitos esses avisos, eu quero dizer para todos vocês que devo muitos agradecimentos, nem sei se vou conseguir fazer todos, mas começo, evidentemente, pela editora Senac São Paulo, que decidiu publicar esse livro que, vamos dizer, do ponto de vista comercial, não é um grande negócio. Então, realmente mostra um empenho da editora Senac São Paulo com a promoção da ciência, um empenho em fazer com que esses assuntos possam chegar às bibliotecas, aos leitores, etc., mas dificilmente isso teria acontecido se fosse uma editora que faz um raciocínio puramente comercial, porque é um livro provavelmente que vai levar muitos anos para esgotar a primeira tiragem. Evidentemente, em seguida, o agradecimento é ao Instituto de Estudos Avançados da USP, que imediatamente concordou em que a gente pudesse fazer essa conversa aqui, que vai ser muito importante, eu acho, principalmente porque depois ficarão os vídeos, né, o vídeo completo do IEA, que provavelmente só vai ser assistido por gente muito interessada, principalmente pesquisadores, mas também porque a editora vai produzir um vídeo curto que permitirá que o assunto que nós vamos discutir aqui, ou os assuntos que nós vamos discutir aqui, sejam, vamos dizer, vistos por muita gente, e nós temos uma particular preocupação com os professores, principalmente em professores no ensino médio, porque são eles que estão formando as pessoas que poderão, eventualmente, daqui a alguns anos, realmente pôr em prática muitas das coisas que vão aparecer por aqui, em termos de pesquisa, de ensino, na universidade. Então, o que eu vou fazer é agradecer e apresentar os dois colegas aqui que vão conversar comigo, ao mesmo tempo justificando por que eu os escolhi, vamos dizer assim. E nisso eu já vou, de certa forma, tentar introduzir um pouco o livro, para quebrar o gelo e para levantar algumas bolas, para eventualmente, que eles eventualmente queiram. O que foi combinado é que eles leram, né, e podem ter trazido observações que sejam sobre partes que eu não comente na minha intervenção inicial, porque eu não vou ter condições de explicar o livro todo. Mas que eles fiquem livres para fazer isso, ou eventualmente usar alguma coisa que eu tenha dito na apresentação. Ok? Então, vou começar apresentando o Reinaldo, que está aqui, Reinaldo José Lopes, que, em princípio, deve ser bem conhecido. Talvez de nós três, o mais conhecido deveria, em princípio, ser ele, porque é um jornalista científico que está atualmente na Folha,
e que produz muito. Eu estava comentando com ele isso, né? Assim, eu não sei fazer essas estatísticas, mas ele até me disse que tem alguns colegas que são iguais ou parecidos, mas ele, assim, dentro do que é o noticiário científico em jornais, realmente é um dos autores que mais eu, pelo menos, leio. Hoje mesmo, por exemplo, tem uma página inteira na Folha, uma matéria grande sobre descobertas recentes, feitas no Max Planck, lá pelo Departamento de Antropologia Evolutiva, sobre a domesticação dos cães, que foi datada muito antes do que a gente poderia imaginar, e não exatamente onde a gente pensava que tinha sido. E uma outra matéria um pouco menor sobre a origem do vinho, em que só ali, hoje de manhã aprendi um monte de coisa, porque, por exemplo, uma coisa que me incomodava era de ler, às vezes, que chamam de vinho umas misturas, umas coisas fermentadas, etc., que misturava várias frutas ou vários ingredientes. E, no entanto, aí ele traça a origem, essa pesquisa que ele comenta, né, traça a origem do vinho, também num lugar que a gente não esperava, que é a Geórgia. Pertinho de Tbilisi. E também numa data mais recuada do que aquela que se supõe. Então, estou dando isso como exemplo para dizer que ele é certamente, deveria ser, em princípio, pelo menos de nome, né, muito conhecido, ou mais conhecido de nós. Mas, além disso, evidentemente, isso aí eu já vou também justificando, porque tem vários jornalistas científicos, não muitos, mas poderiam ser outros, mas ele tem esse livro aqui, que ele publicou em 2009, Além de Darwin, que tem muito interesse, então, desde essa época, me chamou muita atenção, eu reli recentemente, acho uma das leituras mais agradáveis sobre esse tema, disponível em português, com certeza. E, além disso, ele mantém um blog, que está hospedado na Folha, né, cujo título é Darwin e Deus, o que é um assunto extremamente interessante e que... Você quer ver? Que, portanto, já é o suficiente para que a gente justifique aqui porque eu fiz um pedido a ele, e ele está fazendo um grande sacrifício, inclusive porque ele mora em São Carlos, então teve que vir hoje cedo de ônibus de São Carlos para cá, tal, então, assim, nem sei como agradecer essa gentileza toda. Mas, além disso, ele publicou mais recentemente, este ano, né, em agosto, esse livro sobre uma coisa que nós continuamos a ignorar muito, que foi a realidade das sociedades que existiam aqui antes da chegada do Cabral. Então, 1499, Brasil antes de Cabral. E ele conseguiu reunir aqui tudo que tem de mais recente em termos de descobertas sobre essas sociedades, o que, em princípio, inclusive, deve gerar muita polêmica, aí, principalmente com o pessoal, com vários preconceitos que existem sobre essas sociedades pré-colombianas, no caso aqui, pré-cabralinas, né? Bom, e destacando também que ele é Prêmio José Reis, para quem é da área e sabe o que é o Prêmio José Reis na área de divulgação científica, então também já seria suficiente, eu acho que completo com isso a apresentação, e ao mesmo tempo também está claro por que eu achei interessante insistir para que ele viesse. O Oswaldo Pessoa Júnior não tem essa visibilidade toda que tem um jornalista, mas mereceria ter. Eu acho, ele não concorda, mas eu acho que deveria. Porque é uma espécie rara. Porque ele fez física e se dedicou à física quântica, ao mesmo tempo praticamente fez filosofia, logo depois também se graduou em filosofia, fez uma carreira nessa área da filosofia da ciência, principalmente, o teu doutorado é de História e Filosofia da Ciência, ou Filosofia e História da Ciência, né? E é professor já há bastante tempo do Departamento de Filosofia aqui da Universidade de São Paulo, e além dessa ligação, desse interesse dele, da possibilidade dele discutir filosofia e história da ciência com conhecimento de causa sobre a física quântica, ele tem várias outras linhas de pesquisa e interesse, e uma delas que vai ser importantíssima, com certeza,
para a temática aqui, mesmo que na conversa ela não ocupe muito tempo, é que ele se dedica cada vez mais ao que normalmente a gente chama teoria da mente, ou, enfim, a grande questão que, pelo menos eu levanto logo no início do livro, é da dificuldade com que os materialistas darwinianos lidam com a questão da consciência, que é um assunto que é por ele tratado. Então, ele tem, inclusive, uma disciplina na pós, né, agora, na graduação, que é filosofia da mente. Mas, enfim, o Oswaldo também publicou... Eu vou dizer como é que eu conheci ele já, mas e por quê. Mas, assim, ele publicou muitas coisas. Ele tem na página dele, do departamento, lá, é muito completa, com todas as publicações de artigos, etc. Mas eu vou destacar aqui 2 livros. Um que foi através desse que eu o conheci, é Teoria Quântica, Estudos Históricos e Implicações Culturais, publicado pela EduEPB, Paraíba, né? E antes disso, um livro que é só dele, porque esse aqui é uma coletânea, né? Um livro que é só dele, que é Conceitos de Física Quântica, são 2 volumes. Ambos os livros que eu citei aqui foram prêmios Jabuti, em primeiro lugar. Né? Então, também acho que já é suficiente para dizer... Agora, é interessante eu contar um pouco por que a gente entrou em contato e por que ele me ajudou muito em muitas das coisas que eu pude escrever nesse livro que nós vamos debater hoje. É porque um dos grandes teóricos da ciência política, com o qual eu lidava muito por causa das relações internacionais, ele é, na verdade, um grande teórico das relações internacionais, portanto, da ciência política, e andou, há muitos anos atrás, polemizando muito sobre o estatuto teórico dessas ciências que a gente chama de ciências humanas. Etc. Ele acabou chegando à conclusão de que todo isso que normalmente eu não gosto dessa palavra, mas vou usar porque todo mundo vai entender, o paradigma com o qual é muito newtoniano. E aí ele se dedicou durante 10 anos ao estudo da física quântica, mas não só por conta dele, mas porque, felizmente, o irmão dele é físico quântico. E depois dedicou 10 anos da vida dele. Imagine uma pessoa que está nos 50, tirar 10 anos para se dedicar a esse assunto, e publicou um livro em que ele, basicamente, defende a tese, vamos dizer assim, de que as ciências serão unificadas graças à teoria quântica. E isso, para mim, foi um grande choque, primeiro porque eu tinha tenho ainda, né, uma grande admiração por ele, como teórico, mas porque eu estava na direção, muito humildemente, na direção oposta de perceber uma aproximação muito grande entre as ciências, não unificação, mas uma aproximação epistemológica, em torno justamente do que normalmente se chama de darwinismo. Já vou explicar por que eu prefiro não usar o termo darwinismo, porque ele me soa doutrinário. Muitos autores darwinistas, muitas vezes, usam isso como se houvesse uma doutrina, alguma coisa para ele, não é o caso. Então, no desenrolar da conversa, se for o caso, eu explico melhor por que eu optei por materialismo darwiniano. Tem motivos específicos para isso. Mas o fato é que, nessa altura, então, quando eu levei esse choque, de eu estar numa linha de pensar, se tiver alguma coisa que vá poder ajudar as ciências humanas, principalmente as ciências sociais, etc., vai ser esse pessoal começar a estudar uma coisa sobre a qual eles têm um tremendo preconceito, porque é impressionante como, no meio que eu vivia, eu passei 30 anos num departamento de economia, não é dos piores, porque na economia existe um pensamento evolucionário razoável de vários autores, que serão citados aqui mais para frente, e que eu não diria que exista assim uma espécie de horror à ideia do darwinismo. Mas nas ciências sociais, outras, principalmente na sociologia, mas na antropologia também, muito, e assim por diante, existe realmente uma reação, não só ao darwinismo, é ao evolucionismo em geral. Então, aqui eu já vou aproveitar para dizer o seguinte,
o Darwin não é a única teoria da evolução que muitas vezes fala. Ah, teoria da evolução, já se pensa em Darwin e tal. Existem muitos autores nas ciências humanas que são evolucionistas e não são nem um pouco darwinianos. Mas, no caso, há uma oposição, por várias razões, nas ciências sociais, nas ciências humanas em geral, ao evolucionismo e, por conta disso, evidentemente, também ao pensamento darwinista. E eu fui chegando aos poucos, eu estou há muitos anos estudando isso, só publiquei agora porque é um assunto realmente difícil. Mas eu estava nessa linha de pensamento quando então vem esse choque do... Eu tive que me meter a aprender alguma coisa de física quântica e tal, e foi justamente quando eu descobri esse livro aqui, que é extremamente útil, né, uma coletânea de muitos dos que trabalham na área da teoria quântica. E tem o capítulo do Oswaldo, me chamou muita atenção, porque ele justamente trata, é uma parte do livro em que se aborda as repercussões culturais da teoria quântica. E aí ele escreve um capítulo que é especificamente sobre o que normalmente a gente chama de misticismo quântico. Vocês sabem que é uma febre. Eu acho que a maior parte das pessoas, inclusive, como eu, outros leigos, tomam contato, muitas vezes, com a teoria quântica através dos místicos. Por exemplo, que é graça total na minha área, enfim, durante a minha vida, foi o Capra, né? Mas não é o único exemplo, nem sei se é o mais influente. Ele trata disso de uma maneira que me parece muito, muito interessante, mas, enfim, isso me estimulou a pedir uma espécie de socorro, já não sei quantos anos atrás, e tive, então, uma ajuda muito grande nessa questão específica, que é o terceiro capítulo desse livro que estou publicando, em que eu rejeito a tese do Alexander Wentz, esse brilhante teórico da ciência política e das relações internacionais, que via na física quântica. Eu, além de rejeitar, proponho essa ideia de que já há sinais em muitas ciências. Eu poderia dar uma lista aqui de pelo menos 10 ciências em que as contribuições, quer dizer, que pesquisadores começam a perceber que o darwinismo tem uma importância, uma utilidade cognitiva na ciência que eles estão praticando, e começam a dar atenção a isso, então, e desenvolvem aí. O que não falta no livro são indicações bibliográficas sobre essa turma toda. Mas, enfim, o que eu queria principalmente dizer, e agora, então, saindo um pouco exatamente das apresentações e entrando mais no conteúdo do livro, assim, para quebrar o gelo, chamar a atenção de vocês pela primeira coisa é o seguinte: são 3 pessoas que vão conversar aqui sobre materialismo darwiniano, e nenhum dos 3 é biólogo. Quer dizer, o Reinaldo teria adorado ser, mas por contingências, ele fez jornalismo e se dedicou, inclusive no doutorado, tal, à literatura. No entanto, como jornalista, né, eu esqueci de mencionar até que no livro, o primeiro, aquele Além de Darwin, nesse aqui, ele principalmente juntou um monte de colunas que ele tinha publicado no G1, né, no tempo que você estava na Globo, e que é o que torna, inclusive, eu acho que o livro bem assim, fácil de ler e muito bem humorado, etc., justamente porque ele reuniu aí anos de trabalho como colunista sobre esse assunto, e que a diferença do que acontece com pessoas como nós, né, pesquisadores aqui, ele é o seguinte: quando ele vê um assunto interessante, ele pega no telefone e fala com a pessoa do outro lado do mundo, entrevista, e é com base principalmente nessas entrevistas que se acaba produzindo o livro. Mas, enfim. Então, normalmente, todo mundo que você fala em Darwin, as pessoas imediatamente pensam em biologia, que é uma coisa que acho que ainda vai levar alguns anos para ser superada, mas é falsa. É errado imaginar
que o raciocínio central do Darwin seja algo que só se aplique à biologia. Acho que talvez seja esse o principal eixo do livro, é tentar mostrar... isso não quer dizer, evidentemente, que não seria útil ter um biólogo na conversa, mas os biólogos tendem a ver por esse prisma, que é assunto deles e que a gente está se metendo onde não é chamado. E eles têm muita dificuldade, eu acho, de saída. Embora, por exemplo, um dos mais radicais nessa linha que eu estou falando é o bem conhecido Richard Dawkins, que, em princípio, é da área biológica. E ele é o defensor de uma corrente que chama darwinismo universal, com a qual, inclusive, eu não tenho muita concordância. Então, já vamos explicar aqui uma questão que eu acho muito importante e já estamos entrando aqui numa questão teórica. Os fenômenos que podem ser analisados com a ajuda do pensamento do Darwin original, e que para ele foi só uma conjectura na época, e que ele não tinha a mínima condição de comprovar, quer dizer, uma das genialidades do Darwin foi justamente se antecipar em muito coisas que só quase que, não vou dizer um século seria exagero, mas com certeza meio século depois seriam começariam a ser comprovadas. Então, esse raciocínio central dele, vamos tentar então dizer qual é. O que ele sacou, basicamente, o grande estalo dele foi perceber que quando você está diante de um fenômeno que é populacional, mas não entendo pela palavra populacional, população humana, população de animais, etc. Mais ou menos assim, se for grande número, se o meu fenômeno, por exemplo, para os economistas, o conjunto das empresas, ou o conjunto das empresas de um setor. Tá? Então, a ideia de que a evolução desse tipo de população, então entendam bem quando eu vou usar a palavra população, é que você tem uma espécie de confronto entre uma variação que é absolutamente aleatória e um mecanismo do outro lado, se opondo a esse, de seleção por causa da pressão das circunstâncias, do circundante, ou como preferem muitos, do ambiente, que essa é totalmente determinística. E é desse confronto entre variação aleatória e pressão determinística do chamado ambiente que surgem as unidades que serão selecionadas e replicadas, as novidades, em princípio. Esse raciocínio básico que eu acabei de fazer, ele não se aplica só à biologia, embora ele tenha sido descoberto pelo Darwin, observando principalmente... Aliás, uma das coisas que eu conto no livro que me surpreende, que não seja muito contada, não é muito conhecida, é que quando ele chegou a esse esquema teórico, porque ele vivia obcecado com essa ideia de que as espécies se modificavam, etc., mas quando ele chegou a esse raciocínio foi por conta do relato a respeito de uma ilha que hoje se chama Robinson Crusoe, porque, por acaso, foi o Defoe, quando escreveu Robinson Crusoe, ele se apoiou nos mesmos relatos, que eram relatos de uma ilha, basicamente, onde tinha uns marinheiros ingleses, tinham largado lá um rebanho de caprinos, ou meia dúzia de caprinos, não sei o quê. Teve uma espécie de superpopulação de caprinos, aí outros marinheiros que passaram por lá largaram lá uns cães, e depois de um tempo, essas duas espécies começaram a coevoluir, e os caprinos, evidentemente, que expulsos para as altitudes, e só aqueles que eram os mais aptos para conseguir sobreviver nesses... Então, o processo passou a selecionar aquelas características que permitiam que os melhores, os mais capazes, os mais aptos dos caprinos sobrevivessem. Esse relato foi transposto pelo Malthus para as populações humanas num erro terrível, né? Porque ele ignorou que, no caso dos humanos, existe uma coisa chamada capacidade de inovação, principalmente. Mas o Darwin nunca nunca cometeu esse engano do Malthus. E ele se circunscreveu especificamente às espécies não humanas, na origem das espécies. Ele
não dedicou sequer. Na verdade, tem uma linha lá em que ele fala qualquer coisa sobre os humanos, mas não... E ele esperou até 1871, né, praticamente 59 a 71, 15 anos, para publicar, então, aí o que ele tinha, porque durante todo o tempo ele estava anotando também como que a coisa funcionava para as populações humanas. E ele só publica em 1871 e justamente dizendo o inverso do que os malthusianos imaginam, é que aí é complicado o que eu vou dizer. É o seguinte, é que a seleção natural seleciona nos humanos exatamente aquilo que a contraria. Não é nem um pouco óbvio isso que eu acabei de dizer, né? E à medida em que, evidentemente que isso supõe aqui, então, eu já devia ter falado de uma outra polêmica importante antes disso, mas vou tentar... Isso evidentemente está supondo que existe seleção de grupo, né? Porque foram os instintos sociais, a ênfase dele principal é essa, os instintos sociais que foram sendo selecionados. E ao selecionar os instintos sociais, começaram a surgir as instituições que vão se contrapor à seleção natural. Qual que é o elo que faltou e que é fundamental que coloque agora, que é sobre a questão da seleção de grupo. E aí acho que a melhor maneira é destacar que o Edward Wilson, que talvez seja o principal biólogo vivo, se é que é possível, né, apontar um assim, ele foi meio que contrário quase que a vida toda à seleção de grupo, acabou, alguns anos atrás, convencido de que a seleção de grupo existe, e ele propõe uma ideia de seleção multinível, que ele diz basicamente o seguinte, é que o que a gente vê na evolução das populações humanas é que uma seleção que é individual, mas que é fortíssima, e que, portanto, é muito difícil que a seleção de grupo predomine ou vença a seleção individual. Por isso ele propõe a ideia de seleção multinível. Como é que ele mudou de ideia? Principalmente convivendo com dois pesquisadores, pelo menos, da biologia evolutiva, e aí profundamente matemática, coisa que eu acho que ele, pessoalmente, não poderia ter feito. Um é o Martin Nowak, não sei se é assim que pronuncia, e uma pesquisadora que, aí sim, a pronúncia, como é que eles pronunciam, não tenho a mínima ideia, nunca ouvi. Mas, enfim, para nós seria Corinne Tarmita. Né? Tarmita. Eu nem sei direito de qual a origem exata desse nome e muito menos como é que eles pronunciam nos Estados Unidos. Mas esses dois pesquisadores mostraram que, usando aí modelagem, com base no princípio essencial, nessa conjectura do Darwin, para explicar a cooperação entre os humanos. Eu espero ter uma oportunidade depois para voltar a falar disso com mais vagar, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que isso me parece uma das duas principais polêmicas ou controvérsias entre os biólogos que ajudariam muito, que vão ajudar muito as ciências humanas a prestar atenção na coisa. Quer dizer, no caso aí, a tese que veio a corroborar não só a ideia da seleção de grupo, mas sobretudo de que nós somos muito mais cooperadores do que parece. E o que o Nowak, principalmente, tenta mostrar é todos os mecanismos de cooperação, que até há pouco tempo, na ciência política, por exemplo, tinha um gênio, que era o Axelrod, que falava em um mecanismo de cooperação baseado fundamentalmente no nepotismo e na reciprocidade. E foi a partir daí que ele, como ainda estudante de doutorado, né, o Nowak, começou a se colocar as perguntas, a partir dessa resposta do Axelrod, ele começa a se colocar uma série de perguntas, e hoje existem outros autores que listam praticamente dezenas de mecanismos parecidos que nos levam a cooperar. Mas isso ainda entre os biólogos é uma controvérsia. A prova disso é o seguinte, é que o artigo publicado na Nature,
em que os três estavam, o Edward Wilson, a Tarnita e o Novak, teve o dom de fazer uma coisa que é muito raro, que é receber, entre as respostas que ele recebeu, uma assinada por 100 e tantos geneticistas. Que, meio raro que assim, haja um verdadeiro manifesto global para ser publicado na Nature contra um artigo especificamente. Então, por isso eu digo, eu não tenho dúvida nenhuma de que eles estão certos, mas é controverso, muito controverso entre os biólogos. E a segunda polêmica, também de biólogos, que ajuda muito as ciências humanas, nesse caso é meio óbvio, né, que a explicação dos mecanismos da cooperação não tem coisa mais importante para quem está nas ciências sociais, principalmente. Eu estou olhando o relógio e querendo concluir, então vou mencionar só mais esse debate entre biólogos que me parece extremamente importante, que é entre as dimensões da evolução. Então, são duas, as autoras são principalmente duas biólogas, duas geneticistas. Uma de Israel, chamada Iva Jablonka, e outra que vive na Inglaterra, que chama, o último nome é Lamb, mas eu não estou agora me lembrando exatamente o primeiro nome dela. E elas publicaram um livro que me parece uma obra-prima, foi traduzido no Brasil, infelizmente o assunto não é dos mais empolgantes por aqui, mas você certamente deve ter até acompanhado isso, porque durante muito tempo o teu chefe da editoria de ciência foi o Cláudio Ângelo, e ele foi o tradutor desse livro, que chama As 4 Dimensões da Evolução. E 4 dimensões qual? Essa que foi a mais estudada, e continua sendo a mais estudada, que é a genética. Mas depois tem uma outra, que é a epigenética, que é basicamente uma evolução também biológica, mas que não passa pelo DNA. E a essas duas, elas agregam ainda uma dimensão comportamental, elas veem hereditariedade comportamental, seguindo o princípio darwinista, e que não tem nada a ver com gene, nem com epigenética. E ainda uma quarta, que essa é a mais controversa de todas, que ela chama de simbólica, e que se relaciona aí um pouco com essa coisa do Richard Dawkins, que ele chamou de memética, mas isso é uma coisa que a minha impressão é que não evoluiu muito. Pois bem, o que eu quero fechar dizendo o seguinte, que dependendo de como evoluir essas duas controvérsias entre os biólogos, aqui eu só citei controvérsia entre eles, que é a controvérsia sobre as 4 dimensões da evolução e a controvérsia sobre os determinantes da cooperação, e que envolve, portanto, a grande polêmica da seleção de grupo. Porque, por exemplo, um dos principais darwinistas, vamos dizer assim, na psicologia, é o Steven Pinker. Dificilmente alguém não ouviu falar dele. E ele não aceita que exista seleção de grupo, só para dar uma ideia do quanto o assunto ainda é polêmico, entre eles. Mas eu digo o seguinte, quando eu converso com meus colegas das ciências humanas, mesmo aqueles que têm um verdadeiro... Não é culpa de ninguém, tá? A gente é formado assim. Mas tem preconceito anti-evolucionário ou anti-darwinista, e por incrível que pareça, às vezes ainda mais forte entre aqueles que ou são ou foram marxistas, porque teve um tremendo mal-entendido entre o Marx e o Darwin, ou a maneira como o Marx interpretou o Darwin, assim por diante, e que, evidentemente, aumentou muito com a União Soviética e tudo isso. Então, muita gente que vem dessa tradição tem ainda um motivo suplementar para ter preconceito contra o que eu estou pondo aqui na mesa para discutir. E eu acho que, à medida em que essas duas polêmicas, ou melhor, controvérsias entre os biólogos, elas se desenvolverem, provavelmente isso vai quebrar as resistências que ainda existem e que são muito mais fortes do que se imagina nas ciências sociais. E um pouco esse a ambição do livro. Então, realmente, passando um pouquinho do tempo que eu tinha eu mesmo me fixado, a minha esperança com esse livro é de que daqui a alguns anos haja uma espécie de início de reconhecimento dessas coisas e que ele venha a ser mais útil do que talvez ele possa ser hoje. Isto é, no momento, os interlocutores
para um tema como esse que eu estou levantando no livro, eu tenho a impressão que eles são poucos. Um dos meus objetivos, justamente, ao publicá-lo, é tentar mapear os interlocutores, para poder fazer com que essa discussão avance. E é com essa esperança também que eu acho que repousa a minha expectativa aqui nas contribuições que essa conversa poderá trazer. O que ficou meio combinado aqui foi que os mais velhos começam, foi a tirada do Reinaldo. Então, eu insisto com vocês, a ideia assim, da dinâmica, só para vocês que estão aqui saberem como é que a gente vai fazer. Nós vamos ouvir o Oswaldo, depois nós vamos ouvir o Reinaldo, provavelmente eu vou ter que falar alguma coisa em seguida, e é provável que eles também tenham alguma coisa a falar depois de eu reagir às... Uma vez feito esse ciclo, aí a gente abre para perguntas dos presentes ou dos que estão online. Tudo bem? Muito obrigado. Então, Oswaldo, acho que você tem um microfone aqui, mas... Bem, é um prazer estar aqui. E eu queria começar chamando a atenção para esse livro, né? O Amor à Ciência. Ensaio sobre o materialismo darwiniano, que é uma obra que a gente poderia classificar como uma divulgação científica e filosófica, né? Tanto nas ciências naturais quanto nas ciências humanas e também filosofia. E que é um livro que tem uma amplidão muito grande, né? É um livro com ideias muito... Quer dizer, a ideia de juntar tudo é uma ideia muito boa. Agora, como, né, o próprio autor já mencionou, ele não é um especialista, né, nesse assunto, mas eu estou querendo elogiar essa atitude de você querer explorar uma área e fazer uma divulgação, sabendo que você pode fazer pequenos erros, né? E às vezes a gente tem medo de fazer uma obra mais vasta para atingir algum objetivo que a gente acha importante, por medo de errar, né? Mas isso é inevitável quando a gente sai da nossa área. E é claro, então, quer dizer, ele me procurou, eu pude, sei lá, dar uns comentários sobre algumas coisas que eu entendo. Eventualmente, alguns biólogos vão também apontar alguns pontos aqui e ali que precisam de correção, e certamente ele vai ficar feliz com isso, né? Mas, então, eu queria, sei lá, parabenizá-lo por ter feito esse tipo de livro, que na verdade não é o primeiro, né? É uma carreira de livros de divulgação em economia, em sustentabilidade, né, e outras áreas. E, eventualmente, os temas desse livro podem a gente pode até convidar pessoas para aprofundar cada um dos capítulos, especialistas, para aprofundar, criticar, né? Chamar antropólogos, os cientistas sociais que não são muito simpáticos ao evolucionismo, os biólogos, mencionar essa controvérsia que você mencionou aí dos mais ortodoxos e da nova síntese estendida, né? Da Jablonka, etc. O que eu pensei em falar são só 2 pontos, assim, só para iniciar um debate. Primeiro, realmente é curioso esse fenômeno do misticismo quântico, né? E é curioso que o Wendt tenha considerado que a física quântica, em termos da sua ontologia, né, das coisas que ela fala sobre o mundo, da natureza dos átomos, o fato dos átomos serem meio ondulatórios, e do fato de que há toda uma discussão em física quântica sobre o papel do observador, né? Há aqueles que acham que esse papel é mais ativo, há aqueles que acham que esse papel é dispensável. É surpreendente que ele tenha tomado essas ideias que estão, de certa forma, na margem da ciência, né? As ideias de que a física quântica está ligada à espiritualidade humana é uma ideia que começa já nos anos 30, com a física quântica mesmo, mas ela não é aceita pela maioria dos físicos, né? Apenas alguns, vamos dizer, uns 5% dos físicos talvez aceitem isso. Em outras áreas a aceitação é maior. E, de maneira simplificada, a ideia de que a física quântica está relacionada com a psicologia humana vive na margem da ciência, no terreno da popularização científica, né? Dos livros de divulgação, de autoajuda, esse tipo de coisa. Então, a gente tem uma visibilidade, mas não é muito... Essa tese de que a física quântica está relacionada com a consciência não é uma tese bem aceita entre os físicos. Então, surpreende que o Wendt, né, tenha colocado isso como o fundamento da sua obra.
Mas a ideia de você olhar para uma ciência, tipo a física quântica, uma ciência moderna, ou a biologia evolucionista, como você fez, e tentar generalizar certas ideias dessas ciências para outras ciências, é algo, né, fecundo, é o uso da analogia para ter novas ideias e testá-las, ver quais ideias realmente funcionam e quais não, né? Então, não tem nada de errado você talvez olhar para a física quântica e falar, será que não tem alguma coisa aí que a gente possa generalizar para outras? Como sugestão, eu acho que a ideia de que a mente é capaz de, né, interagir com a matéria diretamente, eu acho que ela não existe. Não existe uma aceitação desse tipo de ideia, como eu já falei, entre os físicos, né? Não é uma base confiável para a gente acreditar nisso. Mas, se a gente olhar para a teoria quântica, segundo algumas interpretações, ela tem uma estrutura que é interessante. Ela fala sobre o mundo microscópico como sendo um mundo de potencialidades, onde coisas, nesse nível de potencialidade, acontecem coisas que não poderiam acontecer no nosso mundo atual, nosso mundo visível, macroscópico, né? Por exemplo, a chamada não localidade. Então, é uma estrutura de teoria curiosa. Você tem um domínio de potencialidades, onde as coisas acontecem, e aí, dado algum momento, por exemplo, na hora que você mede, ou na hora que um sistema interage com o seu ambiente, aquela situação potencial, ela se atualiza, né, alguma coisa se quebra, uma simetria se quebra, e você passa a ter um comportamento de um nível diferente. Então, esse tipo de estrutura de teoria, isso poderia talvez, né, ser generalizado para outras áreas, por exemplo, na psicologia, você pode imaginar que o inconsciente, não estou defendendo isso, mas só uma ideia, né, por analogia, talvez o inconsciente tenha um certo funcionamento a nível potencial, e na hora que você atua, exprime suas ideias, se comporta de alguma maneira, haja aí uma quebra de algumas simetrias, haja aí uma mudança para um nível mais de atualização. Então assim, apesar de eu considerar equivocada a proposta do Ventes, concordando com você, né, eu acho que esse tipo de tentativa de encontrar similaridades entre as ciências, ela é salutar, né? E muitas vezes dá errado, mas é assim que a gente vai tentando encontrar novas ideias fecundas. Agora, então falei um pouquinho sobre a física quântica, né, ter minhas opiniões sobre isso. Mas para finalizar, eu só queria levantar uma questão, né, que já foi levantada, né, que é a respeito do materialismo, né. Então, o materialismo tem uma longa tradição, vem desde a Grécia Antiga, com os atomistas, na Índia, né, tem a escola Charvaka, que era materialista. O que é materialismo? Materialismo pode ser resumido com a ideia de que a nossa mente, a nossa consciência, é fruto da matéria, é fruto do corpo. Se a gente tiver uma ideia de alma, seria a ideia que essa alma seria vinculada a processos corporais. Isso seria o materialismo. Então, o materialismo também tem uma longa história. No começo do século XIX, na Alemanha, tem um boom materialista, depois ele decai, né, na ciência, mas gerou como fruto o materialismo dialético, né, que no século XX foi bastante influente. E a partir dos anos 60, na psicologia, com vamos dizer, a diminuição do behaviorismo, diminuição da força do behaviorismo na psicologia, começam teorias mais materialistas na psicologia também. E hoje a gente vive numa época em que o materialismo é bastante forte. Agora, o materialismo ao longo da história enfrentou dois grandes problemas. O primeiro grande problema, porque assim, a ideia do materialismo é que, entre outras coisas, a natureza não funciona tendo em vista um fim, né? As causas atuam, as coisas vão acontecendo por acaso, né? Então, a ideia de acaso é muito forte no materialismo. Deixa eu dar um exemplo de uma visão normal, que não seria exatamente materialista. Você encontra o amor da sua vida numa situação super improvável. Aí você fala, puxa vida, deu tudo certo, minha vida agora se resolveu, eu sou feliz. Mas aquele encontro foi por acaso? Não, não foi por acaso. Aquilo não foi por acaso. Tinha que acontecer, ia acontecer, né? Então, esse sentimento é um sentimento que não condiz com o materialismo. O materialismo não considera que encontros entre corpos materiais siga certas finalidades, a não ser aquelas finalidades que a gente tem dentro da nossa mente, né, claro.
Então, o materialista diria, não, foi por acaso, você encontrou o amor da sua vida por acaso, poderia não ter encontrado, poderia ter encontrado outro amor da sua vida, poderia ter passado a vida sem encontrar ninguém. Enfim, essa seria a atitude do materialista, ele sempre apela para o acaso, né? Ah, minha tia sonhou que ia acontecer uma coisa e aconteceu. Né? Isso vai contra a intuição do materialismo. O materialismo vai inventar alguma desculpa, do tipo, alguma explicação do tipo, foi por acaso, enfim. Né? Então, é algo que a gente convive no nosso dia a dia. Será que o materialismo é correto ou será que existe uma dimensão espiritual? Será que o nosso mundo tem um inconsciente coletivo? Existe uma força que guia as coisas? Então, é uma coisa que a gente se divide, né, com relação a essa questão. E essa é a posição chamada materialista, aquela que nega que haja uma espiritualidade no mundo lá fora. Né? E essa visão, ao longo da história, o primeiro grande problema era explicar a perfeição da vida. Como é que você explica, sei lá, uma rã, né? Um ser tão lindo como uma rã, que tem um comportamento tão perfeito, consegue comer uma mosquinha que passa rapidamente assim, com a sua língua. Como explicar a perfeição da vida, a não ser supondo que um criador criou aquele ser tão perfeito? Né? Então, isso era um problema para a biologia, ou melhor, para o materialismo, até Darwin e Wallace encontrarem um mecanismo que explica esse tipo de coisa. Então, isso foi uma espécie de... pode ser interpretado como uma vitória do materialismo. Não que visões não materialistas não possam também interpretar o darwinismo, né? A evolução biológica à sua maneira. O problema que sobrou é o problema da consciência. Como explicar a intencionalidade da nossa vida, o fato de que a gente tem uma mente, que a gente vive qualidades subjetivas e tudo isso que a gente conhece bem da nossa intimidade. Como explicar isso cientificamente? E esse é um problema ainda não resolvido. O materialismo não tem uma explicação para isso. E aí, no seu livro, você aponta, você chega a falar que é um problema, né, para o materialismo, você sugere duas visões, né, uma delas muito curiosa, a tese, né, acho que vale a pena destacar por ser tão curiosa, a tese de que uma célula teria consciência. Bem, claro que a gente tem que definir o que é consciência, caracterizar o que é isso demoraria, mas não é uma visão convencional. Geralmente a gente aceita que o ser humano é consciente. Hoje em dia é mais ou menos razoável supor que os mamíferos têm uma consciência não linguística, não moral talvez, não matemática, mas uma consciência, uma emoção, uma vivência das sensações. Né? E hoje em dia há muitos biólogos que estendem a consciência mais primária até os peixes. Né? Isso há um certo consenso. Os polvos é uma dúvida. O polvo é um problema em aberto, porque se ele tiver consciência, seria uma evolução, provavelmente uma evolução convergente, ou seja, a consciência do polvo teria surgido independentemente da consciência dos peixes. Agora, essa visão que você cita no seu livro do Tort, né, que é um filósofo da biologia importante, defende que até as células, ou até animais unicelulares, teriam consciência, uma forma... Né? Então, essa é uma questão interessante a ser discutida, e eu acredito que nos próximos, sei lá, 30, 40 anos, essas questões vão ser resolvidas. Eu acredito numa revolução nas ciências do cérebro e da mente. Né? Então, eu não vou falar mais sobre isso, vou só lançar como uma grande questão a ser considerada por todos nós. Então, só para exemplificar a riqueza das questões levantadas por esse livro. Né? Então, muito obrigado, Oswaldo. Passo então para o Reinaldo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, professor, pelo convite. O livro realmente é extremamente denso em informação e é interessante, como eu que acompanho a evolução desde primeiro como curioso, antes quando eu pensava em ser biólogo, depois como repórter, ver tudo empacotado num pacote fininho, porém bem organizado, é extremamente interessante e útil. Tem algumas coisinhas para falar, muito rapidamente, em parte porque eu tenho essa mania de querer me livrar da palavra logo, porque eu fico com vergonha aqui, as pessoas me vendo, sendo filmado e tudo mais. A primeira coisa que eu ia fazer, só rapidinho, eu ia reclamar do fato de que, na minha visão, o livro não deixou tão claro assim quão controverso ainda é
temas como a seleção de grupo ou a evolução em outras dimensões que não a genética. Mas o professor já falou isso na fala dele, então vamos adiante. A segunda questão, que eu acho que talvez das que eu tenho a levantar é uma das que mais me interessa, é a questão da natureza humana, que eu senti falta dessa discussão no livro. A gente está falando de como traduzir o modelo, o algoritmo, né, como o Daniel Dennett usa, o algoritmo darwiniano para outras áreas, e eu acho que a lógica dessa tradução para as ciências sociais tem muito a ver com a questão da natureza humana, de você reconhecer que existe ao menos, se não... daí quantificar é complicado, assim, é 50%, é 30%, é 70%, mas enfim, que existe um núcleo duro biológico que embora não determine, influencia muito os comportamentos humanos em todas as suas esferas. Então, esse talvez seja o ponto de partida para essa tradução da biologia para as ciências sociais. E é o ponto mais controverso, eu acho, e a análise que eu faço, eu não tenho tanta base empírica para dizer isso, mas a sensação que eu tenho ao ler a literatura sobre o tema é um pouco essa, de que ele é tão controverso em parte porque a gente tem uma tradição de ciências sociais, ao menos aqui, eu acho que em grande parte do mundo também, muito dominada pela visão marxista, pela visão de esquerda, de maneira mais geral, e politicamente, para uma visão que tem uma ligação muito forte com as grandes utopias do século XX, desde o século XIX até o século XX, a ideia de que a natureza humana não é infinitamente maleável é incômoda. Então, se você vai afirmar, com base na biologia, de que você não pode mexer infinitamente na natureza humana, tem coisas que você não vai conseguir alterar ou melhorar, se você for tentar mexer, você vai quebrar em vez de resolver, é isso que talvez seja a grande barreira. Eu senti um pouco de falta de discussão desse tema no livro. Pode ser, não sei se é um pouco de preconceito da minha parte, mas, enfim, fiz toda a minha carreira acadêmica nas ciências humanas, eu sinto muito isso toda vez que a gente começa a falar de evolução e de biologia de maneira geral. Outro ponto que eu acho importante, e aí volta um pouquinho para a questão do meu blog que o professor citou no começo, que se chama Darwin e Deus Não à Toa, porque eu discuto ciência e religião, quando você passa quando tem essas tentativas de passar o pensamento darwinista para outras áreas do conhecimento, tem um detalhe interessante que está numa nota de rodapé do livro, inclusive, que é o trabalho de um físico chamado Lee Smolin, que ele tem uma ideia muito interessante de seleção natural cósmica. Não sei se alguém aqui conhece, mas é basicamente para explicar as constantes do universo, que parecem estar muito bem ajustadinhas, né? Tá tudo certinho, aparentemente, para você ter moléculas da vida, depois aparecer vida no universo, você mudar pequenos parâmetros da massa do átomo, da massa de partículas, das forças atômicas, enfim, se você mexe um pouquinho, você bagunça tudo, adeus planetas, adeus estrelas, adeus vida. Como explicar isso se você não postular que alguém cujo nome começa com D maiúsculo, ajustou as constantes lá no começo do surgimento do universo? Uma das ideias para isso é o multiverso, o fato de você ter a ideia de que você teria infinitos universos, cada um com alguns parâmetros que podem variar infinitamente também. A gente deu sorte de estar no que tem os parâmetros certinhos. E como é que a gente chegou nisso? Seleção natural cósmica. Na verdade, os universos que são favoráveis à vida são os que conseguem produzir buracos negros com mais abundância. Seriam mais ou menos os mesmos parâmetros para você ter supernova e buraco negro. E cada buraco negro você cria um universo novo. E justamente os universos que se multiplicam mais, que se tornam mais predominantes na população do multiverso, de universos, são esses que geram buracos negros. Então essa é uma ideia de seleção. Resumindo muito, se vocês quiserem, talvez, que eu esclareça depois, a gente pode conversar um pouco mais. Mas essa é a ideia da seleção natural cósmica do Smolin. E outras ideias do multiverso também vão por esse caminho. Tem um ponto em comum dessas ideias que, a minha impressão, e o Smolin deixa isso declarado, e acho que outros pensadores dessa área também, outros físicos deixam isso meio declarado, que tem, além do aspecto científico, tem um aspecto quase metafísico mesmo, de... Pelo amor de Deus, só que não, eles não vão falar pelo amor de Deus porque eles não acreditam em Deus, mas a gente tem que tirar de qualquer possibilidade de deixar qualquer pontinha solta no pensamento científico para que alguém tenha uma desculpa para dizer que dá para postular Deus cientificamente. Então, com essa motivação quase visceral,
contra a ideia da divindade é que os caras acabam bolando, às vezes, esse tipo de ideia. Lógico que eles vão levar em conta todo o conhecimento empírico que existe e tal, mas tem essa motivação metafísica por trás. Né? Eu sinto muito isso. Essa mania de chamar Darwin, que eu acho uma expressão péssima, mas as pessoas adoram. O homem que matou Deus. Tá? Eu acho uma babaquice completa isso, para ser bem sincero. Mas, então, é engraçado como essa coisa que não é 100% científica, mas é quase uma escolha metafísica também, às vezes motiva esse tipo de teoria, de hipótese, enfim. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. E outra coisa, uma coisa mais até curiosa, mas de repente seria legal para vocês pensarem enfim, para entrar aqui no contexto do livro, ainda falando de ciências humanas, de uso do Darwin nas ciências humanas, uma área que tem aparecido, embora ainda muito timidamente, mas que eu acho muito estimulante, é o chamado darwinismo literário. Você aplicar as ideias da teoria da evolução para entender obras de literatura, em especial os clássicos. Né? Você pensar... tem um trabalho muito interessante sobre a Ilíada, para quem quiser procurar. Acho que se chama The Rape of Troy, né? O estupro de Troia. Eu já pensei em escrever um livro com esse enfoque sobre a Bíblia, por exemplo, acho que funcionaria muito bem. De você pensar que os temas, né, os personagens, a maneira como personagens interagem na literatura estão muito ligados a essa natureza humana moldada pela evolução. Acho que o exemplo meio banal, mas eu acho que faz muito sentido. Não é à toa que um dos grandes temas da literatura em todos os lugares, todos os tempos, é o adultério, né, gente? Por que será? Porque a coisa tem diretamente ligação com sucesso reprodutivo, que é a base da evolução. Então, acho que é uma outra coisa talvez interessante a se pensar. Por enquanto, é isso. Obrigado pela atenção. Beleza. Então, para que funcione, eu vou tentar reagir de forma muito curta, dando a oportunidade de vocês a voltarem ao assunto antes que a gente abra para perguntas. Acho que eu fui anotando aqui uma série de pontos, dificilmente eu vou poder falar de todos, mas alguns que eu acho que o esclarecimento pode ser útil para nós e para quem está nos assistindo, tal. Primeiro, essa coisa do materialismo, né? Porque, por exemplo, a rigor eu poderia ter optado por deixar a expressão darwinismo, pura e simplesmente, porque quando as pessoas falam em darwinismo, elas não estão necessariamente enfatizando que seria materialista. Bom, um dos motivos em que eu me lembro bem é que o principal opositor do materialismo hoje, no campo filosófico, é o Thomas Nagel. Eu não encontrei ninguém assim que seja mais, primeiro, reconhecido e tal, e contundente. Ele realmente se reivindica lá do monismo neutro e é totalmente contra o materialismo. E ele é que usa a expressão materialismo darwiniano. Então, foi um pouco como uma reação ao Nagel que eu resolvi usar, eu preferi essa expressão materialismo darwiniano a darwinismo, que eu, inclusive, antes usava muito mais darwinismo. Agora, sobre as questões de consistência ou inconsistência dos vários materialismos, tem um montão, né? Não só na história, mas mesmo hoje, e eu acho que a maior parte dos materialistas atuais não são darwinianos. Então, eu acabei me convencendo, porque aí a questão é a seguinte, será que isso é uma questão que provavelmente o Reinaldo adoraria, será que o Darwin, de fato, foi materialista? Porque ele não usa essa expressão, e na época você usar a expressão materialismo era pior do que hoje ser acusado de assédio. É verdade. Assim, ele se diz o tempo todo partidário do ceticismo e do racionalismo, mas evita o tempo todo se dizer materialista. E usou aqui uma tirada, isso é uma coisa que eu descobri escrevendo esse livro. A palavra agnóstico, que a gente usa à torta e à direita hoje em dia, foi inventada nessas circunstâncias pelo bulldog dele, o Huxley, né? Eles eram amicíssimos. Acho que o Darwin fala de duas amizades, assim, acima de tudo, uma delas é o Huxley.
E foi ele que inventou esse termo agnosticismo, agnóstico, justamente para conseguir ter uma posição de neutralidade em discussões que, em princípio, não são resolvíveis, algumas das quais você introduziu agora há pouco aí, né? Mas a gota d'água para mim, para considerar que não é correto dizer que o Darwin não era materialista, é a autobiografia dele. Porque, assim, ele mesmo reconhece que, quando ele lançou A Origem das Espécies, ele ainda era, digamos, teísta, embora ele já tivesse rompido com o cristianismo há muito tempo, quando ele publica. Se fosse usar um D, né? Ele já era deísta, esse Deus que não... Essa crença em inteligência, numa inteligência divina que não tem nada a ver com nenhum Deus de nenhuma religião revelada, né? Coisa mais dos iluministas ali, uma coisa Voltaire, talvez. Mas, enfim, ele reconhece que, quando ele lançou A Origem das Espécies, ele tinha ele já era absolutamente, totalmente contra o cristianismo e tal, mas tinha rompido completamente. Foi um drama tremendo, porque a família, principalmente o casamento, já quando ele vai casar, ele sabe que ele está casando com uma unitarista radical e que o resto da vida ele ia ter esse dilema em casa, né? Mas ele se declara na autobiografia dessa forma no fim da vida ele não diz mais nem isso, nem que esse tal teísmo que escapou na Origem das Espécies, ou deísmo, como você prefere, ele teria mais. Então, enfim, isso é o que eu gostaria de explicar, eventualmente, ou me defender pela opção. Eu acho que o Darwin era, no fim da vida dele, claramente materialista, sem dúvida nenhuma, embora esse termo não pudesse ser usado, né? Para todos os propósitos práticos, pelo menos, ele era materialista. Bom, a outra coisa é justamente aproveitar para comparar com o caso do Wallace, porque o Wallace também chegou às mesmas conclusões que o Darwin a respeito da questão da seleção, e talvez, de certa forma, antes, não sei se é antes, mas foi junto, né? E Evolução convergente. Eles se correspondiam e tal, e tinham foram formando uma visão comum. E o Darwin foi apressado a lançar As Origens das Espécies, foi pressionado a lançar, porque, se ele não fizesse isso, o Wallace é que ia ficar com a glória, né? Com certeza, foi uma coisa desse tipo. Só que a evolução do Wallace foi inversa, ele se tornou ultra espiritualista, vamos dizer assim. Poderia até dizer místico, não sei o quê, mas, assim, enquanto o Darwin, ao resto da vida, foi se aprofundando numa visão que, para todos os efeitos, é considerada materialista, o Wallace tomou uma direção oposta. O outro ponto, eu queria só o seguinte, essa questão da consciência, deixa eu explicar melhor. Eu fiquei muito surpreso, porque existe um autor que, inclusive, fez um prêmio Nobel de Medicina, que depois fez uma teoria sobre o darwinismo neural, é assim que ele chama a teoria dele, que é o Edelman, né? E que, bom, é mais ou menos seguido por exemplo, o Oliver Sacks é um seguidor do Edelman, claramente, né, explícito. E que ele, no caso dessa teoria dele, ele diz o seguinte, que o nosso cérebro é seletivo e que os neurônios estão sob uma influência de uma dinâmica seletiva darwinista. Essa é a ideia fundamentalmente dele. Só que para ele, não tem essa coisa de consciência que você vai procurar fora do cérebro. E ele é um dos materialistas darwinistas aí que estão... Em contraposição, justamente, o Patrick Tort, que é pouco conhecido, infelizmente, no Brasil, mas não é só aqui no Brasil, é que o cara que escreve em francês obrigatoriamente acaba ficando desconhecido, né? Ele não tem quase nada publicado em inglês. Quase como escrever em latim. Hoje em dia é. Mas, enfim, ele é assim, de todos os autores que eu pude visitar, assim, é o cara que mais me impressionou em termos de
uma criatividade e de um trabalho que ele fez. Ele dedicou não sei quantos anos da vida dele a fazer uma enciclopédia do darwinismo. Ele tem uma fundação internacional dedicada à obra do Darwin e assim por diante. Enfim, eu não vou... O livro dá uma ideia assim, da obra dele e tal. Eu me apoiei em alguns dos livros que estão citados, mas o que mais me impressionou foi justamente o que o Oswaldo chamou a atenção aqui. Ele, aí não tem dúvida nenhuma, porque a principal obra dele, que é um catatal de umas 800 páginas, é justamente o materialismo. Não é nem o materialismo darwiniano, embora lendo você percebe que é isso, que é o materialismo darwiniano. Ele recusa essa ideia do Edelman, em geral, sem muita coisa, com o argumento de que não tem sentido você ligar a consciência a um cérebro, a existência de um cérebro. E aí vai a esse ponto de falar em consciência celular. Né? Agora, o que é interessante chamar a atenção aí realmente eu estava batendo na fronteira, eu não tenho, e aí sem interlocutores. Por quê? Porque, para dizer isso, ele se baseia na obra teórica de um biólogo espanhol chamado Faustino Cordón, que é totalmente desconhecido, embora tenha um site da Fundação Faustino Cordón, e um dos discípulos deles, que publicou um livro que quando eu vi, eu falei, bom, agora sim, agora vai esclarecer tudo, porque o título do livro é A Emergência. Eu falei, agora sim. Um livro absolutamente incompreensível. Aí, assim, eu bati realmente na fronteira nesse seguinte sentido, que é biologia teórica, provavelmente, eu suponho que de fronteira, e que simplesmente eu não consegui nem entender esse livro do Contilos, que é o seguidor do tal do Faustino Cordón, no qual se apoia Patrick Thorpe, esse grande darwinista, para contrariar teorias como a do Edelman. Então, realmente, aí acho que esse se tem um assunto a ser muito explorado daqui para diante, é justamente a oposição que pode haver entre os materialistas darwinianos quando o assunto chega nessa questão que é a consciência. Foi isso que eu mais chamei a atenção. Bom, e agora eu vou fazer uma observação bem rápida a respeito da tua ênfase na questão da natureza humana e das ciências sociais. Tem um autor, pelo menos, que dedicou uma imensa obra a isso e que é muito importante que seja conhecido, que é esse Sanderson, Stephen Sanderson, um sociólogo, que teve uma evolução muito interessante, porque no início ele era mais partidário de uma coisa que se chamava martelharismo cultural, e progressivamente ele não se chama exatamente darwinista ou darwiniano, mas assim, é um evolucionismo baseado no Darwin, que é o que ele defende, e justamente toda a ênfase dele é nesse ponto que você colocou. Quer dizer, que não faz sentido esse raciocínio percentual de quanto que da natureza humana é determinado pelo lado bio, pelo lado genético, etc. Porque não é uma questão de proporções, é uma questão de que é uma oposição que o tempo todo está trabalhando a evolução. Bom, e aí o tema mais cabeludo, eu acho, que o segundo que você se referiu, que é vamos dizer, ciência e religião. Né? Pessoalmente, eu me reconheci um pouco em alguns exemplos que você deu, tipo, quando você falou assim, minha tia sonhou que não sei o quê, ou conheci o amor da minha vida e foi um acaso. Eu, pessoalmente, não vejo mal nenhum problema nenhum em considerar tudo isso acaso. Isso nunca nem me incomodou. Então, nesse sentido, pode ser que haja um viés, de fato, na maneira como eu trato o materialismo, sem muita preocupação. Assim, eu ainda não vi nenhum argumento razoável para me demover de uma atitude pessoal, materialista, radical, profunda. Né? Nesse sentido, eu tenho a impressão que eu me distancio dos dois, né? Por razões completamente diferentes. Enfim, fica
fiquem à vontade para dizer alguma coisa, senão a gente abre para perguntas. Você prefere? Então, passamos a abrir para perguntas que podem ser enviadas por quem estiver online. Eu nem sei se tem muita gente online. 12. Ou aqui. Fiquem à vontade. Ou a conversa não serviu para estimular. Bom, no meu entender, essa conversa foi muito estimulante. Eu estou com muita vontade de ler esse livro. De fato, é um assunto que é de um interesse assim, ultrapassa a ciência, tá certo? Eu tenho, enfim, eu tenho um respeito muito grande pelo Zé Eli, pelo Oswaldo também. Eu conheci agora o Lopes. Então é muito interessante. Eu vou fazer talvez umas 2 perguntas, de umas coisas que eu gostaria de aprofundar. Minha parte é geologia, então para mim a evolução é a evolução do planeta Terra, e a gente olha do aspecto da evolução biológica, paleontologia e coisas desse tipo. Então a primeira pergunta que eu lhe faço é sobre enfim, a escala de tempo, quer dizer, a parte a taxa de evolução e coisas desse tipo. Porque o que a gente aprende na paleontologia são coisas de bilhões de anos, não é? Quer dizer, a origem da vida lá para os 3 ou 4 bilhões de anos atrás, um monte de tempo em que a coisa evolui com uma lentidão impressionante, não é? Os procariontes, os eucariontes, etc. Então tem 2 ou 3 bilhões de anos sem acontecer praticamente nada. De repente, por questões da dinâmica do planeta, aí aparece uma taxa de evolução muito maior. No Cambriano tem a explosão da vida e aparecem todas as formas de vida que acontecem hoje em dia, e aquilo vai se modificando. E Darwin, a seleção natural, são as coisas que a gente aprende, não é? E a gente acredita. Agora tem a parte biológica, o DNA de fósseis, né? Toda essa parte que acaba comprovando uma série de situações. Né? Agora, essa parte, incluindo então o materialismo darwiniano, é outra escala de tempo, porque vocês precisam da mente, do cérebro, da consciência e coisas desse tipo. Então, o tempo é um tempo muito restrito, uma taxa de evolução extremamente rápida, não se compara com a evolução biológica. Não é? Então, nesse aspecto, é muito importante que essa coisa comece com a origem do Homo sapiens. Não é? O Homo sapiens tem uns 200, talvez 300 mil anos, não é muito tempo atrás. E aí ele convivia com neandertais, com deusonianos, com outros tipos de hominíneos, né? E ele acabou sobressaindo porque apareceu algo mais. Né? E aí tem o problema que você mencionou, não é? A colaboração, né? A existência de grupos, né? Se nessa época a gente pode falar em grupos sociais, né? Então, então, o Homo sapiens começou a fabricar instrumentos e enfim, caçava, era muito melhor do que as outras coisas. Então, essa é a evolução, mas a evolução de, sei lá, dezenas de milhares de anos. Né? Esse é o tipo de escala do tempo. Né? Agora, você coloca uma outra evolução, um outro tipo de dinâmica populacional. Você mencionou um exemplo por exemplo, empresas. Né? Então, o tempo agora se restringe a dezenas de anos, talvez 1 ou 2 séculos, coisas desse tipo. Então, é um negócio que também é muito mais rápido do que isso. E você menciona um caso em que a coisa começa com acaso, começa com coisas que não são determinísticas, né? E, no fim, o que provoca a seleção natural, por exemplo, entre companhias, é uma coisa determinística. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso, sobre a escala de tempo e sobre esse tipo de processo. Bom, vou tentar, mas
O que até onde eu pude entender é que nisso que eu estou chamando de conjectura básica do Darwin, ele mencionou aqui que o Reinaldo mencionou que o Dennett chama de algoritmo, e o Mayr, o Ernest Mayr, que é o maior filósofo da biologia, diz que é um princípio. Nisso não tem essa questão do fator tempo. Existem processos, aparentemente, eu reagiria assim. Existem processos evolucionários que de fato são lentíssimos, principalmente naqueles, por exemplo, todas as descrições que a gente tem de como é que num processo evolucionário o próprio corpo humano foi se constituindo, né, ou das espécies que nos precederam, os nossos primos primatas. Quando você vê uma coisa como essa, de fato, mesmo que tenha tido esses momentos de, estava escapando a palavra agora, em que dá uma acelerada, aí, como o Cambriano, que você citou, quanto a isso não há dúvida. No terreno biológico da vida, na maior parte do tempo, a evolução é nessas escalas. Mas, por exemplo, quando Edelman diz que um cérebro é um processo em permanente seleção de neurônios, bom, o único tempo que pode ser é o tempo de uma vida humana. É rapidíssimo nessa comparação. Então, eu não vi problema, eu não encontrei problema nisso, desde que, por processo darwiniano, evolutivo darwiniano, a gente esteja entendendo sempre essa coisa que eu vou repetir. Um processo em que surgem, de forma aleatória, inúmeras variações e que algumas dessas variações serão selecionadas por pressão determinística do ambiente, numa contradição, e que é daí que surgem as novidades. Então, aí, para aplicar isso às firmas, às empresas, que é o teu ponto, aí é sopa no mel. Porque o que os estudos evolucionistas na economia vêm mostrando é que o essencial, quer dizer, qual que é a instrução, no caso, que é replicada? É a rotina. Para o Darwin, por exemplo, o que ele chegou a citar foram os instintos sociais, principalmente com muita ênfase nos instintos sociais, o poder do raciocínio nos humanos, né? E ele também menciona, também enfatiza o altruísmo, uma coisa assim, onde ele conseguia enxergar. Né? Mas os hábitos, que ele também enfatiza a questão dos hábitos, como podendo haver o mesmo raciocínio evolucionário que ele utilizou, se aplicava também aos hábitos entre os humanos. E o que os evolucionistas da economia foram aos poucos entendendo é que, no caso das firmas, são as rotinas, esses... Está me escapando a palavra mais correta, mas, enfim, essas unidades de instrução, que são... É rotina mais do que criatividade, inovação e coisas desse tipo? Não, é porque, justamente, as inovações, quando elas surgem, são rotinas que foram selecionadas dentro de uma imensa variedade anterior. E que aí a discussão é o quanto que a pressão externa, que vai selecionar quais são as rotinas mais, vamos dizer, mais adaptáveis, que trazem mais vantagens, vem da pressão do chamado mercado. E uma outra coisa que também é um ponto de debate entre os economistas é que, no caso dessa... Por isso que os principais teóricos disso, no início, os primeiros, insistiam muito que eles estavam falando de analogia, e por isso eles se consideravam darwinistas parciais, se auto-intitulavam assim, que é o Nelson e o Winter, principalmente, é porque esse fenômeno da inovação, ele é buscado. Né? Quer dizer, a empresa também está buscando a inovação. E, nesse sentido, é diferente de um fenômeno natural qualquer, onde não existe essa busca intencional pela inovação. Mas, enfim, o que eu queria esclarecer é que a inovação selecionada vem desse mundaréu de rotinas que surge num processo inicial. Saindo da economia, se você vai para um cara como Douglas North, por exemplo, que tenta explicar os processos históricos tal, com base nas instituições, ele faz exatamente o mesmo, aplica o mesmo raciocínio para as instituições no sentido de regras. Então é o seguinte, para você interpretar a história do capitalismo, para ele o essencial é entender
quais foram as instituições que foram sendo paulatinamente selecionadas nos processos, e quais, ao contrário, que foram sendo eliminadas. Né? Eu vou ficar por aqui, mas eu queria só dizer, porque não apareceu, o professor Cordani, que inclusive foi diretor do IA, né, durante muito tempo, e está lá como professor sênior na Geociências, né? Porque você não se apresentou e eu não tinha, na hora de dar a palavra, também não tinha feito essa apresentação. Vocês querem dizer alguma coisa? Eu queria só, então, te cutucar na questão da contradição entre o acaso e o determinismo, que você menciona na seleção natural, e que você também usa no final do livro para ilustrar o emergentismo, né? Mas eu queria, sei lá, convidar você a pensar um pouco mais sobre isso, porque a interação que o organismo tem com o seu ambiente também tem elementos de acaso, né? Os encontros que ele tem com os diferentes seres são fortuitos, né? Agora, você tem ao nível, vamos dizer, você tem ao nível estatístico, talvez, né? Na média, você pode traçar algo que você pode chamar de determinista, né? Quer dizer, o ambiente tem uma pressão que na média, ela é constante, vamos dizer. Então, talvez pensar um pouco não numa contradição entre o acaso e o determinismo, mas entre talvez um nível de acaso individual e o nível de determinismo estatístico a um nível mais populacional, né? E isso nos remete também à ideia que foi mencionado, um ponto que se discute, a evolução ela não tem meta pré-fixada, né? Por outro lado, existe a evolução convergente. Então, a gente pode dizer assim que, vamos supor que o meteoro que caiu lá no México há 65 milhões de anos atrás não tivesse caído, né? Naquela ocasião, que é uma coisa bem provável, assim, no certo sentido, né? Podia ter passado perto e não ter. E o que teria acontecido com a evolução dos seres vivos na Terra, né? Então, isso é um cenário contrafactual. Há biólogos que se debruçaram sobre isso, e a opinião de um deles é de que os répteis teriam acabado ocupando esse nicho que a gente ocupa hoje, de atingir uma inteligência e começar a criar cultura e ciência e tudo mais, né? Então, há certos traços quer dizer, a evolução, de certa forma, ela se dirige na ocupação de certos nichos, né? Sempre vai ter seres alados, sempre vai ter, né? Há uma vantagem em os seres serem mais inteligentes, né? E isso também pode ser visto como claro que isso é fruto do acaso, individual, tudo, mas são tendências que, eu não sei, aí fica mais como uma questão que talvez você possa considerar que é determinista ou não, né? Quer dizer, seres vivos vão sempre tender a ficar cada vez mais inteligentes. Será que isso pode ser considerado, então, um fator determinista nesse sentido? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, a palavra que faltou, que é importantíssimo para o raciocínio, é a ideia, e que demorou para o Darwin, para vir para o Darwin, é a adaptação. Então, em princípio, num processo qualquer como esse, seja, se você está contrapondo acaso a determinismo, né? Mas eu insisto, uma tremenda variação aleatória, que no caso, por exemplo, das cabras, que eu dei o exemplo, era genética, e uma necessidade absoluta de se adaptar àquelas condições, que na verdade eram condições novas, inclusive, porque antes da presença dos cães, elas eram diferentes. Então, a ideia básica é que são selecionados nesse processo aquelas variações que são mais favoráveis a essa adaptação que é obrigatória, determinística, assim por diante. Essa é a ideia. Seria uma contradição a parte mais difícil do livro que eu assim torço para que alguém consiga ler é o quarto ensaio, porque eu tento desenvolver a ideia de que não tem nada mais dialético do que o raciocínio do Darwin. Mas isso é um pavor, porque a dialética entrou em decadência, ninguém mais fala desse assunto, então é muito arriscado aquele raciocínio. Mas eu considero isso, eu considero que, para mim, parece razoável pensar que essa própria contradição entre
variação aleatória e, e pressão determinística que leva ao processo de seleção, selecionando aquilo que será mais adaptável, ou que serão os mais aptos, eu não consigo... Quer dizer, se isso não for dialético, na verdade, eu não entendo o que é a dialética, o que seria a dialética. Eu colocaria nesses termos. É só uma parte, quer dizer, a razão pela qual a dialética está fora de moda é porque ela está vinculada a razões ideológicas. Quer dizer, tem um componente ideológico que meio que, né, isso afeta nossas discussões filosóficas. Mas então você mantém a ideia de que há uma contradição mesmo, em algum sentido, entre o acaso e o determinismo. Entendido contradição no sentido filosófico, né? Aí não se escapa disso, porque às vezes quando eu estou conversando com alunos, às vezes até colegas e tal, eu fiquei surpreso de ver que tem pessoas que falam, não estou vendo contradição nenhuma aí. É uma das coisas, por exemplo, não faz muito tempo, o que era? Bom, não vou lembrar agora exatamente um exemplo, mas um colega meu, que uma coisa que para mim era uma óbvia contradição, ele me dizia, não tem contradição. Não é contradição em termos. Bom, eu não preciso dizer isso para você, você está cansado de saber mais do que eu, em que sentido eu estou usando o termo contradição aqui. Né? Para evitar o problema, eu poderia falar que é uma oposição. Uma coisa. Mas é claro que é o oposto, quase que simétrico. Você tem um processo de variação aleatória e um processo de pressão determinística do outro lado, e que é disso, do confronto dessas duas coisas, que resulta uma terceira coisa, que é a instrução a ser replicada. Não tem, porque essa história de dialética, até onde a gente pode voltar, teria que chegar no Hegel. E para o Hegel, ele usa lá uma palavra em alemão, que eu não sou capaz de pronunciar, mas está citada no livro, que tem vários sentidos, mas um dos sentidos é esse. E também eu procuro mostrar no fim que existem contradições de vários tipos, contrariamente a que o marxismo do século XX fez passar, que só existia contradição que fosse antagônica. Não, as contradições levam a movimentos diferentes, por exemplo, cíclicos, ondulatórios e assim por diante. Mas aí, realmente, a nossa conversa ficaria muito árida, e você tinha citado um outro ponto. Não. Tinha uma outra coisa que você falou que eu queria comentar, mas que agora está me escapando. Você quer falar, Renan? Não, tem só um elemento nessa coisa da aleatoriedade de um lado e a pressão seletiva do outro que falta para a equação fechar. É meio óbvio, mas acho que vale a pena citar. Que é a possibilidade de você transmitir a informação que está lá bagunçada desse lado para esse outro lado com algum grau de fidelidade. Porque se você não tem isso, não adianta. Não adianta você ter a pressão seletiva para cá e o acaso para cá, se você não tem algum meio de, se não de alta fidelidade, pelo menos de média fidelidade, vai para você passar. Acho que é bom ressaltar também essa coisa lógica. Quanto à evolução da inteligência, que é um tema que me interessa também, o problema também é que o nosso N é igual a 1, né? A gente só tem um planeta aqui. A gente está olhando, nesse momento, tentando olhar para o resto da galáxia. Eu tendo a achar que, como ninguém falou com a gente ainda, talvez o nosso N vá continuar 1, pelo menos na galáxia. Mas não sei, acho que o que falta para a gente realmente entender isso e saber se é convergente, se tem algum grau de necessidade nessa evolução de uma inteligência semelhante à nossa, é a gente aumentar a nossa amostragem. Mais alguém? Primeiro, eu peço desculpas pela falta de prática na linguagem mais acadêmica. De repente, eu vou escorregar bastante, mas vou ser rápido. Vou tentar escorregar pouco, sendo rápido. Né? Então, não, basicamente é o seguinte, que dentro dessa discussão do que é aleatório e o que não é, acho que existe uma palavra que é fundamental aí, que é a intencionalidade. Quer dizer, em não tendo intenção, seja o determinismo, seja o aleatório, ficam com falta de amálgama, certo? Quer dizer, se você defende o aleatório como, digamos, num pensamento marxista típico, onde alguns são capitalistas porque são veículo do exercício do capital, da evolução do capital, da reprodução do capital. E alguns são trabalhadores, porque são veículos daquilo que complementa o capital em nome de trabalho. Vamos dizer,
tanto a ação intencional do trabalhador quanto a ação intencional do capitalista vamos dizer, eles são aquilo que são enquanto eles são funcionais. Ou seja, enquanto eles, trabalhador, reproduz o trabalho, enquanto ele, capitalista, reproduz o capital. Então, o que é aleatório aí? Existe uma... Será que o capital tem é um ser vivo, capital capaz de ele mesmo pensar na sua própria reprodução ou não? Então, em suma, não sei se o exemplo ajuda ou atrapalha, mas a questão da intencionalidade está na base do que eu sempre imaginei darwiniano como pensamento. Aquilo que acontece porque existem atributos de uma parcela de um universo qualquer, populacional, e que esse atributo foi funcional num determinado momento e a posteriori. Isso joga uma água complicada no momento em que a gente está discutindo, por exemplo, inovação. Quer dizer, sabemos nós que a questão da inovação, o mais complicado da questão da inovação, é que aquilo que dá certo na inovação, vamos dizer, funcional, de uma empresa empresarial, é aquilo que a posteriori você consegue avaliar. Essa que talvez seja a grande questão. Não adianta você ter intenção de criar. Não basta, ao menos. Eu sou Breno Raigorodski. Breno, eu não sei se vocês querem reagir, mas eu vou evitar o teu exemplo, que eu acho muito complexo, e vou para um bem simples, né? No caso que eu citei, que foi o que permitiu ao Darwin ter o estalo, que é o exemplo das cabras lá naquela ilha, e depois chegam os galgos e tal. Tem algum tipo de intenção nisso? A rigor, você pode dizer que a cabra tem a intenção de sobreviver. Aí depende muito do que a gente está usando a palavra intenção. Mas, enfim, a cabra está querendo sobreviver, portanto, ela luta pela sobrevivência dela, e nesse processo, na prole dela, serão selecionados as características, né? Depois a gente descobriu que são genes, que serão os mais favoráveis para uma adaptação naquelas circunstâncias. Né? Não cabe aí a palavra inovação, acho, nesse exemplo que eu estou dando. Mas, enfim, se for julgado que a questão da intenção é muito importante, aí eu acho que é uma discussão parecida com o que eu acho que a gente esbarra quando eu dei o exemplo que, entre os materialistas darwinianos, que eu respeito muito e examinei, tem posições extremas em relação à questão da consciência. Eu me pergunto se o que a gente chama de consciência, se cada um deles está exatamente chamando a mesma coisa de consciência. Mas, enfim, eu não sou capaz de avançar nisso e, provavelmente, com a ajuda do Oswaldo, daqui a alguns anos eu vou ter uma resposta um pouco mais razoável. Uma coisa curiosa que talvez eu veja menos distância entre as situações do que o Eli, pelo seguinte, tudo bem, a cabra tem a intenção de sobreviver, provavelmente tem até um cérebro até relativamente complexo ali, e consciente, não muito diferente do nosso, mas o que ela não tem é controle sobre quais genes dela vão ser os bons ou não para aquela situação. E no caso da inovação, a mesma coisa. Tudo bem, está lá o empresário tentando inovar e tal, mas ele não, na verdade, ele não tem como saber de antemão o que vai passar pela peneira e vai ser bem sucedido lá na frente ou não. Então, tudo bem, a situação empresarial, econômica é mais complicada, mas não tem tanta distância assim entre uma coisa e outra, talvez. Não sei. Mais perguntas? Mais alguém quer fazer perguntas? Por favor. Quando a gente olha o materialismo darwiniano... Se identifica por causa da... Gregório Mazzucco. Quando a gente fala de materialismo darwiniano, especificamente na biologia, e falando de acaso, é difícil fugir da química orgânica, é difícil fugir do carbono, da riqueza do carbono. O carbono é diferente de todos os outros elementos na tabela periódica, né?
Aí a gente vai para a natureza humana, para um materialismo darwiniano que não seja biológico, né? Aí você falou de natureza humana. Eu não sei, essa expressão me parece um pouco rígida, né? E aí eu gostei quando foi falado do que o homem é 100% biocultural, né? Como uma emergência, é alguma coisa nova, não é nem biologia e nem cultura. É biocultural, é alguma coisa diferente dos outros animais. O que eu colocaria aqui o que eu acho difícil relacionar o darwinismo com essa evolução humana. O próprio Foucault, ele fala que o homem é uma invenção muito recente, né? Quer dizer, a gente, até 150 anos atrás, ninguém estudava o homem. Estudava-se Deus, estudava-se a natureza. E aqui a gente falou muito de Deus e natureza, né? Mas e o homem, né? Como fica nessa evolução? Antes, eu acho que o Reinaldo que vai poder responder direito, mas eu só queria fazer uma pequena observação. Quando a gente fala que é biocultural, não é só humano, né? Tá? O fenômeno idêntico ocorre numa série de outras espécies, e inclusive não primatas, né? Que você identifica coisas com isso com esse componente que você está chamando de cultural. E isso ficaria muito mais forte ainda se fosse admitido pelos biólogos a ideia que eu disse aqui, que é uma das duas grandes controvérsias do meu ponto de vista, que é a da Jablonka com a Lemb, né, que é das 4 dimensões. Quando elas explicam a terceira dimensão, que é a dimensão comportamental, do jeito que elas colocam ali, muitos animais, e eu até desconfio que, inclusive, tem lido coisas aí mais recentes, não sei se você vai confirmar ou não, que mesmo plantas, né? Aí eu não iria tão longe nesse caso, mas no caso dos animais, isso que a gente está caracterizando como biocultural é mais frequente do que a gente poderia supor. Só uma observação, como é que se diz assim, en passant, porque quem vai poder realmente comentar a tua intervenção é o Reinaldo. Tomara que eu consiga. Chimpanzé deixa registro arqueológico. Nos últimos anos, o pessoal tem visto que tem artefatos feitos por chimpanzés com 4.000 anos ou mais, escavados por arqueólogos lá na Costa do Marfim, né? Golfinhos ensinam seus filhos a usar... Aliás, golfinhas, né, fêmeas, a usar esponja para pegar coisa lá no fundo do mar e tal. Mas, quando a gente fala de natureza humana, eu não, acho que a ideia de rigidez ela tem mais a ver com a expressão, talvez com a palavra, do que com a ideia. De fato, é uma imbricação biocultural muito, muito estreita. Você tem as coisas trabalham juntas o tempo todo. Um exemplo banal a gente está cheio de gente no Ocidente e em alguns lugares da África Oriental que, mesmo adulto, consegue digerir leite sem problema. Isso não existia durante toda a história evolutiva humana, quase. Nos últimos 10 mil anos que você teve domesticação de animais, as pessoas começaram a tomar leite de vaca, leite de cabra. Algumas pessoas desenvolveram a capacidade de ter uma mutação que permitiu essas pessoas digerir leite mesmo depois de adulto, né? Dá para pensar em exemplos mais complexos do que isso. Agora, o problema que eu vejo é você negar que exista essa história evolutiva que impacta, sim, o comportamento humano, mesmo com a complexidade da cultura que a gente tem hoje. E também de entender que existe uma diferença entre nós e os animais, obviamente indiscutível. Não tem nenhum animal aqui falando no microfone, acessando a internet hoje. Agora, essa diferença ela é mais de grau do que um abismo completo de natureza. Um exemplo assim, que eu acho... Isso aparece quando você olha para culturas de maneira comparativa. Existe alguma cultura, existe ou existiu ou existirá alguma cultura em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, em que a guerra é conduzida por mulheres e não por homens? Não tem. Não tem. Existe algum país, em alguma época, algum lugar em que você tem mais crimes violentos cometidos por mulheres do que por homens? Não tem. Então, quando você olha para essas coisas de maneira comparativa e com cuidado e com uma massa de dados grande, você vê que esses padrões começam a aparecer. Eles são totalmente rígidos, são imutáveis, as pessoas são robozinhos desses padrões?
Não, você tem um monte de variação e um monte de interação complexa que pode mudar ou não. Mas alguns padrões se repetem, isso que eu acho difícil de negar. E quando as pessoas às vezes começam a falar nas visões mais extremas sobre construção de gênero, por exemplo, e outros temas, elas acabam às vezes querendo negar coisas que é meio que impossível de negar. Meu ponto é só esse, na verdade. Das mulheres nunca terem feito guerras, etc., é absolutamente, contundentemente cultural. Só uma coisa, Uau. quem está falando é Célia. Não é controlado pela cultura. Uau! Célia Carvalheiro, né? Cavalheiro. De novo, em média, é que tá. As Prefiro não pessoas... discutir testosterona. Não, mas é uma coisa que influencia o comportamento. Determina comportamento? Não determina. Eu posso perfeitamente, mesmo com nível de testosterona mais alto, controlar os meus impulsos violentos e não sair dando porrada na cabeça das pessoas. Mas que influencia. Seu cérebro é uma entidade biológica. Seu cérebro é que faz você se comportar de uma maneira ou não. Então é... Lógico que, eu estou ressaltando aqui, não é rígido do ponto de vista de que você é um robô controlado e tal. Mas olhando para populações, para o grosso das populações, as tendências estão presentes. É meio que impossível de negar. Lógico, e varia de pessoa. Lógico, varia. Pessoas não são populações. Cada pessoa é um conjunto genético e cultural também, e social, do contexto familiar dela, único. Então, ela é perfeitamente possível e capaz dela não se comportar de acordo com a média populacional. Mas quando você olha para um monte de gente, os padrões aparecem. O Darwin chega a dizer que, no caso da espécie humana, a seleção natural se aplica de forma parcial, enquanto que para as outras espécies ela é absoluta. Eu acho que é aí que mora o maior problema. O parcial quer dizer o quê, como é que essas coisas se relacionam, etc. Eu acho que existem uma série de estudos que conseguem até chegar a determinar o quanto um determinado fenômeno é determinado por razões biológicas ou não, mas essa polêmica é uma polêmica inconclusiva, não tem como terminar, não tem como a gente chegar a um acordo sobre isso. Você quer dizer alguma coisa? Não te ocorre nada? Eu estou encafifado aqui porque tinha uma questão que tinha aparecido que eu queria muito comentar e não estou olhando 10 mil vezes para as minhas notas e não consigo lembrar. Então, por acaso, se tiver algum de vocês tiver como salvar a situação. Não, então eu não sei, assim, se vocês concordarem, a gente vai se encaminhando para um fim, porque eu queria mais era, de certa forma, assim, quase como uma recomendação aos que estão aqui, certamente muito interessados no assunto, e aqueles que acompanharão depois, ou estão acompanhando na transmissão online agora, ou virão acompanhar tal, recomendar muito a leitura da autobiografia do Darwin, que é... essa edição em inglês é finíssima, né? É uma coisa que a gente, na verdade, lê em algumas horas. É uma coisa, mas eu notei, ao fazer esse trabalho, que ela não é assim tão... Existe uma edição em português, aparentemente, eu vivo comparando as duas e a impressão é que a tradução é boa. O que eu não gostei aqui foi a introdução de um grande cientista, acho que de Pernambuco, chamado Ricardo Ferreira. Acho que a introdução dele não corresponde ao documento, mas enfim. Mas isso era a minha quase que dica final aí. Mas vamos ver o que vocês querem complementar com alguma coisa. Ou estão sendo vencidos pelo cansaço, não sei. Tem uma pergunta online? Obrigado. A Mauri Lamari.
Parabéns pelo programa. A minha questão é direcionada aos 3 palestrantes. Gostaria de saber o posicionamento deles sobre a seguinte questão. Se a inteligência cognitiva de um indivíduo pode mudar a matriz pré-existente, não como população e nem no tempo pretérito, mas no tempo presente e na consciência presente. Acho que é para você. Quer ler? Entendeu? Eu não sou biólogo, né? Mas não, eu acho que a resposta é sim. Acho que a princípio, através de, por exemplo, técnica de meditação, né, um yogi consegue alterar vários parâmetros fisiológicos, consegue fazer coisas que normalmente a gente não faz. A gente controla a matéria, né? O pensamento é uma forma de controlar a matéria, porque o pensamento está sustentado em processos materiais. Mas o yogi consegue fazer isso numa extensão maior. Então, eu acho que a resposta básica seria sim. Agora, claro que tem limites, né? Quais são esses limites exatamente eu não saberia dizer. Na verdade, a minha pergunta seria o que a gente está entendendo exatamente por inteligência cognitiva. Porque, por exemplo, na linha do Edelman, aí ficaria uma dúvida sobre o que é essa inteligência cognitiva, porque há muito a ideia de que a força disso que está sendo chamado aqui de matriz pré-existente é imensa. E que, portanto, embora esteja isso foi motivo, essa questão não tanto dos yogi, mas, por exemplo, no caso dos budistas, em que houve até uma grande controvérsia quando o pessoal das neurociências queria convidar o Dalai Lama para comparecer a um congresso. Isso acabou não indo, né? Mas causou uma grande polêmica entre eles. Ainda tem muita colaboração. Por quê? Porque pesquisas estariam mostrando que quem pratica muita meditação, né, no caso aí, budistas é um caso, mudaria coisas, teria impactos no cérebro que normalmente não eram cogitados. Você acompanhou essa coisa? Quer dizer alguma coisa? Não, só que na verdade, ainda não chegou numa massa crítica para ter um conhecimento bem solidificado sobre isso, mas desde os anos 70 com a onda do misticismo oriental nas universidades americanas, isso começou a ser feito e depois a coisa se tornou mais séria. Então, tem alguns trabalhos mostrando realmente coisas como maior capacidade de resistência à dor crônica, né, coisas como maior capacidade de lidar com depressão, situações difíceis, mas ainda está difícil de mostrar se é placebo ou se não é. A coisa tá um pouco indecisa ainda, mas tem uma massa de estudos sobre essa área bem grande. Bem, se não tiver outra intervenção, pergunta, etc., eu acho que está na hora de a gente encerrar. Eu vou só dar uma explicação, que é incrível que ninguém tenha perguntado, por que o livro chama Amor à Ciência. Me ocorreu agora. Na verdade, essa é uma expressão que o Darwin usa nessa autobiografia, justamente, e me impressionou muito as comparações que ele faz. Primeiro porque ele descreve como é que foi o processo desde o tempo que ele estava no Beagle, quando ele estava na viagem lá. Às vezes a gente não lembra, mas ele tinha entre 20 e 30 anos, ele tinha 20 e poucos anos quando ele fez toda essa viagem. E foi aí que começou a ocorrer para ele as dúvidas, etc., e um esforço para conciliar o cristianismo unitarista, lá, no qual ele tinha sido formado, mas principalmente os 3 anos que ele passou em Cambridge estudando para ser pastor, e aquilo que ele estava observando que não batia. E começou a ocorrer muitas dúvidas, e ele disse que durante esse período ele... no início da viagem ele era ridicularizado pelo resto do pessoal que estava no navio, quando ele ficava citando a Bíblia, e não sei o quê. Mas no meio para o fim, quando ele já tem um monte de dúvidas, ele mesmo já tinha percebido que a Bíblia não é uma coisa confiável, e que ele ficou fazendo um certo esforço para encontrar a possibilidade, eventual conciliação. Ele fala assim, que ele tanto sonhou quanto teve alucinações, acho que a palavra não é essa, com essa possibilidade de uma conciliação
entre, vamos dizer, aquela crença que ele tinha adquirido até ali e a ideia de que ele estava vendo as espécies se modificarem, embora ali ele ainda não tivesse nenhum tipo de explicação, mas ele estava notando que, por exemplo, esse dogma de que alguém teria criado os animais do jeito que eles são hoje era totalmente falso, né? E aí ele vai num crescente processo que ele descreve e tal, até essa fase aí em que ele diz que é agnóstico por uma questão tática, porque realmente não tinha como sobreviver na Inglaterra daquela época sem isso. Então, ao contar isso, ele se refere diversas vezes a que tipo de amores ele teve. E ele compara o amor à família, aos cães e à ciência. E ele diz que não se arrependeu de ter optado pelo amor à ciência. E eu achei muito forte essa coisa e me ocorreu, quando o livro já estava quase pronto, de usar isso como o título. Então, olha, mais uma vez, mil obrigados, agradecimentos a todos. Eu confesso que nesse finzinho eu já estava um pouco cansado, então talvez isso explique por que eu esqueci uma das observações do Oswaldo que tinha que ser. Provavelmente eu vou acordar no meio da noite. Como é que eu não comentei isso? Mas aí para isso serve o e-mail também. Mas, enfim, espero que vocês também ajudem a divulgar a existência desse livro e desses vídeos que nós vamos ter, e que, eventualmente, isso dê frutos mais para frente, né, em que vocês também possam ser chamados para participar. Oswaldo e Reinaldo. Então. Obrigado, então. Fica encerrada a sessão.